Então, cuidado, né, com buscar atalhos, né? Às vezes você quer mentir para o cliente para fechar com ele, né? Essa falta de paciência, você quer fazer alterações desnecessárias, né? E tudo isso atrapalha. Seja paciente, trabalhe com dedicação, invista no seu conhecimento, que você vai longe. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio no Podcast Extremo e hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando não consigo gerar resultado para o meu cliente de gestão de tráfego. Você que é um gestor de tráfego, tem uma agência, existe essa possibilidade de você fechar com o cliente, começar a trabalhar nas suas contas de Google, de Facebook, fazer o tráfego pago, mas aí bate aquele medo, bate aquela insegurança. Por quê? Porque o resultado não tá vindo. Você fica extremamente preocupado porque a gente sabe que o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Nós dependemos disso para ele permanecer como cliente e crescer os nossos projetos. E hoje eu trouxe aqui o nosso co-host e um grande gestor de tráfego que já passou muito por isso também. Não porque eu e ele, né? Tiago, quer dizer que já criou campanhas que não deram tão certo? O Lucas também? Sim, óbvio. Mas a gente entendeu, aprendeu e hoje a gente passa exatamente esses conteúdos para que você não passe por isso. Certo, Lucas? Fala um pouco aí. Fala, galera. Aqui quem fala é o Lucas e primeiramente aí muito obrigado pelo elogio. Fico muito feliz com esse reconhecimento. E o negócio é o seguinte, né, galera? Nem tudo são flores, né? Então, a gente sempre fala da gestão de tráfego, que é um trabalho que permite liberdade financeira, geográfica, enfim, é uma profissão que nem nos meus melhores sonhos, acredito que no do Thiago também, fosse possível acontecer, mas é muito provável que esse momento vai acontecer. E esse momento que eu tô falando é justamente o tema que a gente veio trazer para vocês aqui hoje, né? Porque eu já fiz e não gerou o resultado desejado, o Thiago já fez e não gerou o resultado desejado, e eu tenho uma coisa para falar, é normal, tá? É normal, mas assim, né? Não torne esse normal um hábito, certo? Porque a nossa função é pegar o cliente, prospectar, vender e gerar resultado. Mas pode acontecer de algum processo, enfim, de algum ponto que nós vamos abordar aqui, não esteja perfeitamente alinhado entre você e o seu cliente. E aí nós vamos ver hoje o que a galera pode fazer aí para melhorar o resultado desse cliente que não está tendo resultado. A primeira coisa, a gente sempre fala que você precisa ir para o campo de batalha o mais rápido possível, que é conseguir clientes. Então, muita gente é gestor de tráfego, mas não tem cliente. Então, na verdade, você não é gestor, né? Você até sabe gerenciar uma campanha, mas você não está no campo de batalha. Só que muita gente, Lucas, vem e fala para mim, Thiago, eu até consigo clientes, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de começar a criar, de atender, de não superar expectativas. E como que nós vencemos esse medo? Como é que você venceu o medo de criar suas primeiras campanhas e atender seus primeiros clientes? Olha, é uma pergunta bem boa essa, né, cara? E eu sempre falo pra galera assim, cara, quem é gestor de tráfego, né, quem tá iniciando, eu vejo assim que é um privilégio você poder aprender com dinheiro que não é seu. Já começa por aí, né? Obviamente que a responsabilidade é igual, se não maior, quando você usa o seu próprio dinheiro, mas você tá tendo... O seu próprio dinheiro do cliente? Não, a responsabilidade é igual ou maior quando você usa o dinheiro do cliente. Perfeito. Obviamente que se eu pego R$200 do meu bolso e pego R$200 do bolso do cliente, cara, na minha visão o peso é o mesmo, porque eu preciso gerar resultado com esses R$200, por exemplo. Então, pra vencer esse medo assim, é campo de batalha. Simples assim. Não tem segredo, né? Porque o medo a gente tem até hoje, né? Cara, por exemplo, assim, você não tem medo de... A sua primeira vez de andar de avião, não deu um frio na barriga? Você não tem medo quando... Não, eu não digo nem medo, mas é uma adrenalina às vezes. Tipo assim, adrenalina de subir num palco. Adrenalina de fazer uma apresentação, de começar uma transmissão. O nosso primeiro podcast. Na barriga, o teu primeiro lançamento. Entendeu? Então, tudo no início é difícil, certo? Mas com o tempo, experiência, conhecimento, prática, treino. Cara, é praticamente impossível você não ficar bom num negócio onde você tá em cima o dia inteiro durante 1, 2, 3, 4 anos. Mas existe uma coisa que minimiza muito o medo. O seu primeiro cliente, seus primeiros clientes. Vamos lá. É uma coisa que eu fiz no Altitude, que eu faço no Conversão
Que é o quê? Você sabe? Uma coisa que tu fez... Uma coisa que, tipo, tira um pouco o peso das minhas costas. Já sei. E aí? Garantia. Garantia, muito bom. Cara, uma coisa que eu aprendi, olha só. Isso é legal. Quando você olha pro medo, Thiago, eu tenho medo de fechar o primeiro cliente e não gerar resultado. Ótimo. Então o que você pode fazer? Dar uma garantia pro cliente. Porque assim, o nosso medo, né, e de quem é íntegro, né, o nosso medo é o quê? Eu fechar com o cliente e decepcioná-lo. Mas se você faz assim, cliente, eu vou fechar com você aqui, e se não gerar resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Para você, olha só, devolvo o seu dinheiro não do investimento na verba, mas a taxa que ele pagou para mim. Pô, Thiago, mas aí você vai ter prejuízo. E aí que tá. Quando o cliente vê que você se preocupa de fato com ele e oferece a garantia nos primeiros 30 dias, ou você até abre mão de um contrato, que a gente sempre, no começo, a gente sempre fazia isso, cara, então não fecha contrato com você. Se você não gostar desses 30 dias, no próximo, você não renova. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós temos esse medo, tá? Esse medo, porque a gente fica com todo o peso nas costas. Então, caraca, eu tenho que criar resultado, eu tenho que fazer e tal. Mas aí quando você tem essa garantia, você fecha, tem uma tranquilidade, o cliente também de investir em você que está começando, e aí se você não gerar o resultado, enfrente isso como um aprendizado. Porque o Lucas falou, tem que estar no campo de batalha. Então, no campo de batalha com garantia, pelo menos seu cliente não vai ser satisfeito. E se ele pedir o dinheiro de volta, se você não conseguir dar resultado para ele, pelo menos você, cara, aprendeu. Exatamente. E isso é fundamental. Agora, é melhor dar garantia do que não fazer. E, Thiago, mas aí eu posso perder dinheiro? Cara, você pode e não tem problema com isso. Eu sempre digo que os seus primeiros meses como gestor de tráfego, considere isso como uma escola, como um aprendizado. O foco é ganhar experiência, o foco não é ganhar dinheiro. Porque o dinheiro vem depois que você tiver experiência. Então, a garantia para o cliente de, cara, se eu não conseguir gerar esse resultado, não coloco um resultado gigantesco, uma expectativa, mas o resultado que é possível alcançar, eu devolvo o seu dinheiro. E olha, isso ajuda a conquistar mais clientes, né, Lucas? Inclusive, conversão extrema eu ofereço garantia, né? Todas as minhas mentorias e produtos eu ofereço garantia. E até por lei, 7 dias é obrigado a dar garantia em qualquer produto nacional vendido aqui no Brasil. Então, isso é muito louco. Aproveite isso para minimizar o peso das suas costas e fechar com mais clientes. Além de minimizar o peso, cara, mesmo que não dê resultado, por exemplo, assim, ó, você tem que ter um negócio em mente. Você é gestor de tráfego, logo, em breve, mais cedo ou mais tarde, você vai receber mais clientes. Perfeito. Então vamos supor que esse cliente que não gerou resultado é uma loja de automóvel. E aí você foi lá e fez uma campanha X e viu que não deu resultado. Olha só, você aprendeu e já sabe o que não fazer no próximo. Boa, é isso aí. Você já sabe o que não fazer no próximo, por exemplo, cliente de loja de automóvel. E nenhum curso paga isso, hein? Exatamente. Nenhum curso é melhor. Você só vai saber. E sempre, cara, isso aí que tu falou agora é incrível, assim, porque sempre a galera pergunta, por exemplo, assim, cara, qual é a melhor estratégia? Qual é o melhor público? Cara, não tem uma resposta exata. É claro que na nossa experiência, em alguns nichos, cara, é melhor ir pelo Instagram, é melhor ir pelo Facebook, mas você tem que testar e até descobrir. Você tem que ser bom em descobrir as estratégias. E, cara, já aconteceu, por exemplo, assim, um aluno chegou em mim e falou o seguinte, ô Lucas, olha só, sabe aquilo lá que tu me auxiliou? Cara, eu fiz e deu um baita resultado. Mas eu fiz aqui um outro caminho paralelo também e deu resultado. Então você tá vendo que não tem, né, faz tempo que eu não falo essa frase. No tráfego não tem certo e errado, cara. Isso. Né, tem o que você testa e o que funciona. E quando eu falo teste, enfim, faço o maior número de testes possível, literalmente fazer o número maior de testes possível, cara. Porque você vai minimizando erros, vai minimizando riscos e vai vendo aonde que tem a probabilidade de você gerar mais resultado pro cara. Resumindo, perca o medo, vá com medo mesmo. Ofereça a garantia. E se você ir pro campo de batalha, ter 5 clientes e não conseguir gerar resultado nenhum, você tá na frente de quem nem tem cliente ainda. E só pra gente fechar esse primeiro ponto da garantia, cara, muitas vezes, tá? Obviamente tem clientes e clientes, né? Mas se você for 100% íntegro, falar da garantia e o cliente enxergar que você fez tudo por ele... Nossa, cara. Cara, é capaz de ele nem pedir o dinheiro de volta. Entendeu? Capaz de ele nem pedir o dinheiro de volta, como eu já vi acontecer várias vezes. Já vi acontecer na agência, já aconteceu comigo, então... Sim, o cliente viu que você se esforçou, você foi íntegro. Cara, não, eu vou honrar aqui o seu esforço. Então isso também pode acontecer. Então vamos lá, quando eu fecho com um cliente de tráfego pago, né, e você começa a ter esse cliente, tem 2 caminhos. O caminho ele vai ter resultado. E a gente tem aqui podcast que a gente falou sobre isso. Então, é como
fazer com que o cliente tenha sucesso, o que fazer quando o cliente tem sucesso, que é a esteira de produto, vender outros produtos e tal. A gente tem esse podcast, mas tem o caminho de que ele não tem resultado. E o foco desse podcast é o que fazer quando eu não consigo de jeito nenhum, tentei de tudo, fiz todas as estratégias que eu aprendi e eu não consegui gerar resultado. Você tem que entender que há pontos cegos em todos os negócios, inclusive no seu. Então, assim, é muito louco, porque no Conversão Extrema, quando você olha o meu negócio, você vai encontrar algumas coisas a serem melhoradas, que muitas vezes a gente não consegue enxergar aqui dentro. Verdade. Né? Então, você sabe quando de dentro você tem uma visão e de fora você tem outra. Então, é muito fácil. Tem um filme que é muito bom, Hit, o Conselheiro Amoroso, do Will Smith. Eu acho que eu já vi. Então, assim, o Will Smith, ele é um conselheiro amoroso, pra, né, aquele cara que arranjar namorada, tal, o cara que é nervoso, é tímido e tal, e ele dá todas as dicas. E ele sabe como conquistar a mulher e tal, e fica... Só que uma hora ele se apaixona. Então, quando ele tá de fora, dando opinião, ele é o cara, sabe tudo do amor. Mas quando ele se apaixona, ele começa a se perder e aí ele não consegue. Por quê? Porque quando você tá num campo de batalha e tá vendo de dentro, é muito mais difícil. E aí que vem o nosso primeiro passo. Show de bola. Que é o quê? O primeiro passo é peça ajuda. Thiago, eu fiz de tudo, né? Eu não consigo resultado. Não espere vencer o boleto, esperar 80 dias. Você tentou 15 dias, 20 dias e ainda tá ruim e você não sabe o que tem que fazer, peça ajuda. E para quem que eu posso pedir ajuda? Aí que tá. Quando eu falo para você comprar treinamentos e cursos e mentorias que tem um suporte premium e tem comunidades, você sai muito na frente. Porque nenhuma mente é tão boa do que todas as mentes juntas, somadas, certo? Então, assim, a minha comunidade do Conversão Extrema é muito melhor do que eu, o Thiago. Então, tem várias pessoas pensando com ideias, sabe, fazendo isso, aquilo. Então, pessoas que já passaram por esse problema. Já. Né? E aí, adivinha, você vai lá e coloca o seu post. E, cara, Exatamente. vem 20 pessoas embaixo falando o caminho já que você tem que Conte a fazer. história, cara, eu fiz isso, não deu, então o que você faria? Essa é a pergunta. É isso aí. E aí, vários outros gestores, donos de empresa, daqui a pouco você pega um dono de empresa, cara, eu faço aí o meu nicho e o cara faz isso. Então, você se colocar em ambientes que te ajudam resolve muitos problemas, até faz seu cliente permanecer. Então, você cria network dentro de comunidade, você pede ajuda, você tem um suporte. Parcerias. Então, assim, começar... Thiago, mas eu não estou em nenhum curso, nenhuma mentoria. A gente sabe que qualquer profissão que você for desenvolver, é interessante você investir no seu conhecimento. O médico investe, o arquiteto investe, o dentista investe, né, o empresário investe. Então, é bom você comprar, estar nessas comunidades e pedir ajuda. O que fez o Lucas crescer tão rápido, e eu também, é que quando o Lucas não conseguia na agência, ele falava, Thiago, caraca, deu ruim aqui. Na época até era o Ramon, né? Ramon, deu ruim. Quando eu comecei, meu irmão também, que me ensinou Google, caraca, eu não consegui aqui. Lembra o Lucas era mais do Facebook, mas ele tinha o quê? Agendamento com o próprio time do Facebook, pra resolver algumas coisas. E eu tinha com o Google. E eu falava, na época era a Júlia, né? A Ieda. Vocês lembram da Ieda? Lembro. Ieda, não consigo aqui restaurar com esse cliente. O que eu tenho que fazer? Então, assim, e ela vinha com uma coisa tão óbvia, sabe? E aí, isso resolve o problema do cliente e principalmente o seu. Então, a primeira dica é peça ajuda. Seja humilde e esteja em ambientes onde há pessoas que possam te ajudar. E olha só que interessante. Esse ponto de ajuda, ele pode valer para quem é grande e para quem é pequeno. Inclusive, esse ano eu acho que foi, nesse primeiro semestre, né? Foi um dos semestres aí que a gente mais ajudou e também foi ajudado. Né? Perfeito. E tipo assim, nós ajudamos, não foi a pessoa lá que tinha 1, 2 clientes. Foram grandes players que a gente ajudou. E a gente aprendeu muito também ao ajudar. E a gente aprendeu muito, por isso que eu tô falando, a gente ajudou, a gente ajudou, mas também aprendeu muito com isso. Porque às vezes era só um negocinho, tipo assim, cara, experimenta essa outra estrutura de campanha aqui só pra ver o que dá. E vai lá e vira o jogo, entendeu? Então essa visão de fora, ela é muito importante mesmo. Perfeito. Show de bola. O nosso segundo ponto aqui, Lucas, que você comentou até antes de começar o podcast, é teste todo o processo. O que é isso? Fala cara, aí. Isso aí às vezes me dá até um pouquinho de vontade de rir, assim, sabe por quê, cara? O que acontece? Tá lá, o gestor de tráfego fez a melhor campanha da face da terra da vida dele, tá? E aí, sempre quando a gente vai ajudar, analisar alguma coisa, dar alguma mentoria, eu sempre começo do processo inverso. Ao invés de eu olhar a campanha
Eu vou falar assim, ó, tá, beleza, qual é o produto e pra onde você tá direcionando os anúncios? Uhum. Daí eu entro na landing page do cidadão. Uhum. Aí eu entro na página, tá lá a página legal, promessa bacana e tal. E aí eu vou preencher o formulário. Ou então, eu vou fazer uma compra num site de e-commerce. Eu vou lá, adiciono o produto no carrinho, beleza. Vou preencher os dados do cartão. Aperto avançar. Ué, internet aqui travou. Aperto de novo avançar. Aperto de novo avançar. Ou então deixo o lead e não vai pra lugar nenhum. Então, assim, esse processo, né, é você se colocar no lugar do usuário do seu cliente. Então, por exemplo, você tá fazendo uma captura de lead, você vai entrar na página do seu cliente primeiro, vai testar o formulário, vai ver aonde esse e-mail está caindo, porque você vai cobrar dele depois. Por exemplo, eu vi que caiu 2 leads, o que aconteceu? Se você não cobrar, pode também, tipo assim, não funcionou, o cliente pode vir, não funcionou. Como não funcionou? O meu papel eu tô fazendo, que é deixar os leads aqui para ti. Perfeito. E como que foi o contato? Esse contato até de gestor de tráfego e comercial é muito importante, mas não quero perder o fio da meada, você precisa testar o processo. Clica os botões. Clica os botões. Entra Seja no e-commerce, site. seja e-commerce, seja prestador de serviço, seja negócio local, veja se funciona tudo com perfeição. Porque não adianta você despejar 500 mil, 2 mil, o caminhão de dinheiro que for, e não funcionar um formulário, por exemplo. E eu não vou nem muito longe, pode até não funcionar a página. O gestor de tráfego simplesmente bota o link na campanha, só que ele não... Já aconteceu comigo, tá? A gente não é a prova de erros, tá, galera? Eu não vi que a página tava fora do ar. Sim. Entendeu? E a campanha não gastava, e o meu olho só tava ali dentro da plataforma. Então, a gente sempre reforça isso, né? Pra você ir além das plataformas. No e-commerce pode até gerar um boleto, né? Você, tipo, cara, clica no anúncio. Se você tem e-commerce, você tem que fazer o processo todo santo dia. Às vezes não o próprio gestor de tráfego, né? Sim. Mas, enfim. Você tá assistindo aí o podcast... Você precisa checar, porque pode dar erro. Às vezes tu manda produto que não tem estoque. Exatamente. E às vezes, na segunda-feira tá funcionando, e na terça-feira caiu o pagamento. Entendeu? Tipo assim, caiu a plataforma lá de pagamento, e aí o seu site fica refém, fica recebendo tráfego, o seu suporte lotado. Não tá funcionando. E às vezes a culpa é do gestor, e não é, né, cara? E tipo assim, é muito louco porque isso acontece com todo mundo. A gente sempre tenta terceirizar a culpa, né? Colocar a culpa em alguém. Tipo, não, é culpa do gestor de tráfego, culpa da agência. Às vezes não é, às vezes é do site, entendeu? E é por isso que essa pessoa não deve ser apenas um gestor de tráfego. Deve ser um gestor de tráfego e... conversão. Perfeito. Show. Cara, não vou colocar mais nada porque ficou perfeita a explicação. Então, basicamente, teste o processo, clique todos os botões e vá até o final da conversão. E essa conversão, tipo, no atendimento de WhatsApp, o cara não é bom em fechar. E existe um serviço que se chama cliente oculto. Né? Isso já. Então, é um cara que ele vai na tua empresa só para analisar. E aí depois ele reporta todo o processo. Então, esse processo na internet ele é importante. Seja um cliente oculto, um lead oculto. Lead oculto, né? Clique lá, vai indo, cada etapa e vê se realmente está tudo sendo feito para a conversão ser realizada. Show? Show de bola. Terceiro, Lucas, isso aqui é importante. A gente fez até um podcast, né, falando sobre o sucesso do cliente, os pilares essenciais, e um desses pilares é o atendimento. E até reforçamos que, inclusive com a Marina, eu fiz com a Blueberry aqui, que ela fala que, cara, tipo, 80% do sucesso, né, de o cliente ficar feliz, satisfeito, vem do atendimento. Às vezes, você faz, assim, uma baita campanha, só que não dá o suporte, não avisa o que está fazendo, e o cliente fica preocupado, e até imagina que você não está fazendo nada. Então, qual é a grande sacada disso? É você estar em contato com o cliente independente do resultado e, mesmo quando não tem, não some. Jamais faça isso. Pra falar assim, ô João, cara, ainda a gente não conseguiu gerar resultado, mas eu tô fazendo isso pra tentar. É aí que vem o seu destaque. Na minha visão. O teu destaque... Tu passa uma segurança, né? Exatamente. Passa segurança, passa credibilidade, passa sinceridade, entendeu? Nesse momento do atendimento é onde você precisa, enfim, realmente atuar toda semana ali com o cara, manda uma mensagem, fala um pouquinho dos resultados, ou pelo contrário, fala que os resultados não estão vindo, mas está tentando todas as possibilidades possíveis, entendeu? Procura achar brechas, por exemplo, procura achar erro na landing page, erro no processo do cliente, enfim, procura pedir mais materiais, porque não? Olha só, eu acho que você me mandou imagens aqui, né? Vamos testar um vídeo para ver como é que fica? Testar elementos diferentes, testar peças de criativo diferente, e tudo isso tá atrelado ao atendimento, porque você não consegue fazer nada disso se não falar com o cliente, né? Cara, show de bola. Então, assim, o atendimento, mesmo quando o cliente não tem resultado, o cliente fica com você, porque ele entende que você está buscando o resultado, buscando estar fazendo o possível. Então, né,
tô tentando uma campanha nova, tentando um criativo novo. Cara, vamos tentar uma oferta nova, vim com sugestões. Então, assim, só o fato de você ver o cliente preocupado com isso, cara, já dá uma segurança para ele. Então, assim, o atendimento nesses casos extremos é fundamental. Até se ele cancelar o serviço, a forma como ele sai também é importante. Eu lembro que toda vez que o cliente saía da agência, a gente mandava uma pesquisa de NPS, e manda até hoje. NPS. Eu falei o quê? NPS? NPS. Isso, NPS, o que é, né? NPS. Que é Net Promoter Score, que é basicamente a gente chama de uma taxa de recomendação, o quanto que o cliente está satisfeito e recomendaria a sua empresa para outras pessoas. E é muito louco que eu tenho muitos ex-clientes que saíram da agência, mas recomendariam a Blueberry. E saíram por N motivos. Um quer aprender quer fazer sozinho, outro quer uma agência mais especializada naquilo que ele faz, N coisas. Mas o mais importante é, ao terminar um relacionamento, termine bem. Termine bem. Não existe isso, terminar bem? Existe. Não que você saiba, porque até então você só uma vez. É a mesma. Única vez. Um único amor. Um único amor. Parabéns. Muito único obrigado. amor. Olha só. Você nunca passou por isso? Como é que você sabe, então? Ai, cara. Não, já teve uns conflitos já, e tal. Então, olha, vamos falar um pouco sobre isso. Já teve uns vamos falar um pouco conflitos, sobre a vida amorosa do Lucas aqui. mas foram resolvidos... Aconteceu comigo também. Foram resolvidos de forma rápida. Isso. E assim, você tem que ser maduro, não levar pro lado pessoal. Então, se o cliente falou, pô, cara, o resultado tá ruim, você leva pro lado pessoal. E da mesma forma que você fez a pesquisa, e isso aconteceu muitas e muitas vezes, o cliente volta. Volta. O cliente volta. Não aconteceu contigo? Contigo também. Você terminou o namoro, depois aí você falou, mas se você termina o namoro e aí fala mal, dá aquela brigaçada, talvez não voltaria mais. Exatamente. Mas você terminou do bem, daqui a pouco, acho que eu cometi um erro aqui, poderia jogar menos FIFA. Eu vi que... Não é verdade? Você pensou assim, né? Eu poderia vi jogar que menos FIFA. Eu tava enganado, entendeu? Tava enganado, aquela coisa toda. Então é bem isso aí mesmo. Tu que tava enganado, no meu caso, eu tava certo. Ai. Não, tô zoando. Por favor, corta essa parte aí. Mas aí a parada é, se ele tá insatisfeito, né? Vamos resolver o máximo. Mas se chegar ao caso de cancelar, cancele bem. Termine de forma amigável. De forma amigável. Show. Fala assim, João, cara... E outra, né? Você pode até recomendar outra pessoa. A gente falou sobre isso. Tipo, cara, você não consegui resultado aqui, mas tem essa empresa, tem esse cara. E o que precisar, mesmo que você não seja, né? Mais o meu cliente, eu estou à disposição. Cara, isso faz uma diferença porque você cuida da coisa mais valiosa que tem na sua vida, que é o seu nome, a sua reputação. Provérbios já ensina, hein? Sua reputação vale mais que grandes riquezas. E isso é fato. Quarto, esse é bom. Aí é bom. Aí é bom e, cara, eu vou te falar que poucos gestores estão ligados nessa parada aí. Principalmente no início. Cara... Tá? E isso aqui, pra mim, é o que separa gestores de sucesso para gestores de não sucesso. Real. Pra mim é a principal. Coloca aí na tela, editor, um funil de métricas. A gente fala muito sobre funil de métricas e, assim, quando uma campanha não tem resultado, é tipo uma máquina, né? Pensa uma máquina de fábrica, né? Tem lá uma máquina e essa máquina para de funcionar. Antes de você arrumar essa máquina, você tem que descobrir o quê? Qual o problema? Onde está o defeito. Ou seja, não basta apertar parafuso. Você tem que descobrir qual parafuso tem que apertar. Cara, tu é cirúrgico. É cirúrgico isso, né? Nas palavras, cara. É que eu tô falando demais ultimamente, então você vai aprendendo a usar analogias e simplificando a comunicação. Isso é bom. É bom né? demais, Se você depois assiste lá o nosso primeiro podcast, a gente era bem travado, hein? Ou bem nem travado. assista só o do 50 pra frente, porque... Vai melhorando. Mas olha só, em relação à performance eu não prometo, mas, cara, o conteúdo sempre foi... Sempre foi a gente entrega, né, realmente toda a nossa experiência. Você que tá aqui, deixa um comentário, cara. Realmente você aprende muito, eu sei. E tem a galera fiel do podcast. Toda semana a gente tá aumentando a quantidade de views, retenção. E é muito massa. Eu nunca, talvez, tenha falado isso, mas muito obrigado pela sua audiência. Deixa o like. E por você estar aqui. E já mete o dedo nesse like, se inscreva no canal e divulgue. Isso nos motiva, tá bom? Então vamos lá. Funil de métricas é o seguinte, cara. Não basta apertar o parafuso, tem que descobrir qual parafuso apertar. E o funil de métricas revela o parafuso. Então eu sempre digo que para você gerar resultado no Google e no Facebook, o resultado garantido, há 4 pilares. Nós temos 2 podcasts que falam sobre isso. Um sobre funil de métricas e outro sobre os 4 pilares para gerar resultado garantido. Então os 4 pilares, basicamente, são ter uma landing page de alta conversão, segmentação, anúncio, uma promessa e uma boa oferta. Então o que acontece?
Quando você coloca num funil de métricas, né, e vem lá do topo impressões, cliques, leads e vendas. Então, vamos lá. Vamos começar assim a olhar esse funil de métricas. Aí você vai levantar as métricas da campanha do seu cliente. Perfeito? E vamos supor que esse cliente ele teve 10 mil impressões. O anúncio apareceu 10 mil vezes, que é bastante. Bom, só que desses 10 mil, ele teve apenas 10 cliques. Bom, e desses 10 cliques, ele teve apenas 2 leads. E de 2 leads, ele gerou 0 vendas. Esse cenário aí Pronto. tá caótico, hein? Aí, daqui eu já consigo saber quais parafusos eu preciso apertar para tirar resultado. Então é importante, é tipo para mim igual um médico, né? O médico, está doendo. A próxima pergunta é onde? Então é isso. Então o cliente fala, não tem resultado. A próxima pergunta é onde a gente não tem resultado? E aí o cliente não vai saber, né, Lu? Ou o cliente sabe, não, meu resultado eu acho que é minha landing page. Ele sabe? Não. Na verdade, o cliente não vai nem saber o que é landing page, né? Essa é a real, assim. Então, cabe a você fazer a análise e levantar as métricas primárias, que eu gosto de falar, né? Isso. Levanta as métricas primárias, porque cada campanha tem um objetivo, as métricas... Mas, cara, esse funil de vendas, ele é muito certeiro, tá? Esse funil de métricas, ele é muito certeiro, assim como tu montou com impressões, cliques, leads e vendas, né? Às vezes, por exemplo, pode até eliminar uma etapa, dependendo do negócio. Então, por isso que eu tô dizendo para analisar o que faz sentido para você. Que se for e-commerce, a gente tira leads. Mas tudo começa com impressões e cliques, tá perfeito. E aí, o mais louco é que, por exemplo, né, quando você for pedir ajuda, quanto mais específico for na pergunta, melhor será a resposta. Com certeza. Então, uma coisa é falar assim, ó, gente, estou com uma clínica estética, eu não tenho resultado. Pô, aí, cara, pode ser isso assim, aí eu falo bastante é igual você chegar pro médico e falar assim, estou com dor. Não, mas aí é muito... Agora, quando você fala assim, ô médico, doutor, eu estou com dor de cabeça. Então, ele vai pensar em possíveis, aí ele vai perguntar algumas questões pra você. Tipo, cara, faz tempo que você tem essa dor? É uma dor assim, o quão é suportável, qual é o lado, lado, tal. Aí depois que você falou ali, ele fez o diagnóstico, né? Ele vai te dar o remédio. Então, você tem que ir com o diagnóstico pronto ao pedir ajuda. Exatamente. Tipo, eu estou com um problema na conversão da landing page. O que pode ser? E aí o cara vem, pô, cara, isso aí é pra tudo, né? Você vai levar um carro na oficina. Não. Cara, tem fazendo barulho aqui aonde? Na roda esquerda. Isso, então, tipo, na roda esquerda, né, você já tem e tal, né? Não tá freando bem. E no tráfego não é diferente. Exatamente. Então é muito louco. E quando você aperta o parafuso errado, pode piorar tudo. Pode. Então toma cuidado. Às vezes não é a culpa não é do tráfego, você muda. Não é mais Google. Google não gera resultado, vamos mandar pro Facebook. Ou landing page não é. Não, às vezes você tem que entender qual é realmente o parafuso. E o funil de métricas revela esse parafuso. Ouça esse podcast. Eu vou dar só pincelar aqui, mas ouça esse podcast que a gente tem de funil de métricas que é melhor, né? Pra você entender. Isso. E aí é o seguinte. Vamos supor esse cenário que tu colocou aí, tá? Perfeito. Tendo isso em vista, o que tá errado? Tá, é legal que o editor coloque os números que eu coloquei aqui na tela. Isso. Do que eu falei, tá? Cliques 10. Então vamos começar pela impressões. Quando eu apareço 10 mil vezes e eu tenho apenas 10 mil cliques, isso já me dá um sinal que não tá legal. Por quê? Geralmente... Mas o que não tá legal? Vamos então, lá. Não tá legal a taxa de clique. Tá? A taxa de clique no anúncio. No anúncio. Fechou. Porque é muita visualização para poucos cliques. Então, quando eu olho essa taxa de clique, vamos lá. Geralmente, rede de pesquisa do Google tem que ser no mínimo 1%, tá? E rede de display, Facebook, Instagram, quanto mais melhor, tá, gente? Mas estamos colocando o mínimo. 0,5% já seria bom. Então, se você tem um anúncio lá no Facebook e no Instagram e tá 0,001% de CTR, vai ser muito caro, tá horrível. E a mesma coisa no Google. É claro, se eu estou com CTR de 10%, melhor ainda, tá? Então, nesse caso, 1% de 10 mil seria 100. Ou seja, teria que ter mais um zero aqui. Então, onde está o erro, Thiago? Geralmente está na qualidade do anúncio, olha só, e na segmentação. Porque o anúncio não está chamando atenção para o clique e também a segmentação está errada. E vindo para a próxima etapa, vamos supor então, que eu gerei aqui 10 cliques e 2 conversões em leads. Alguém chamou no WhatsApp para comprar meu produto. Quando eu vejo esse cenário, eu já vejo que o problema não está muito aqui, tá? Por quê? Porque geralmente uma página, isso varia aí, talvez de 15%, de 10% até 30% a quantidade de conversão em lead, tá? De uma página. Então, a cada 10 cliques, eu recebo 1, 2, 3, 4 leads. Isso é uma média. Obviamente que em alguns nichos isso é mais e em outros é menor, é menos, mas você consegue ter uma ideia. Vai depender também muito da sua oferta, da sua... Tudo, da promessa. Tipo assim, se é um lead para receber um orçamento, ele é um pouco mais caro. Se é um lead de um lançamento, que é para participar de evento, ele é mais barato. Então, você tendo essa média aí, já a gente tem uma ideia. Agora, se eu tivesse 100 cliques e 2 leads, aí é só 2% de conversão, tá?
aí é baixo. Para lead é baixo. Então, onde está o problema? Pode ser a segmentação, tá? Pode ser também o anúncio não está muito claro, mesmo que ele recebe clique. E aí vem os dois que geralmente é o problema. Landing page ruim com promessa ou uma oferta ruim. Aí, na minha visão, é a maioria. Que é mais de 80% que a gente vê. Tá? Mais de 80% dos problemas de tráfego não são no tráfego. Olha que louco isso. Até eu comentei antes, né? Sempre quando a gente vai fazer algum tipo de mentoria e tal, eu começo pelo fundo do funil e vou subindo até chegar na campanha, né? Isso. Leads. Vamos supor que então eu receba aí 20 leads e nenhuma venda. E quando eu vejo leads, são leads de possíveis clientes reais mesmo. Aí de quem é o problema? Aí é de quem está recebendo esses leads, né? De quem tem que vender para essas pessoas. Então, onde está o problema? O problema está na oferta, no fechamento. Então, o problema já não é do gestor de tráfego. Já não é da landing page. Porque eu estou levando... É tipo assim, eu fiz a minha parte. Que eu coloquei pessoas dentro da sua loja. Dali para frente, você tem que vender. Inclusive, eu salvei um emprego uma vez de uma pessoa. É mesmo? Porque tava gerando lead e não gerava o resultado final, que era a venda. Né? E aí eu cheguei pro diretor comercial e falei o seguinte: tá, mas olha só, os leads estão aí, cara. Entendeu? O que tá acontecendo, né? Qual é o tratamento que esses leads estão recebendo? Daí a gente começou a analisar. Pô, 1 dia e meio pra chamar o cara, entendeu? O cara perguntou um orçamento, demorei 3, 4 dias pra enviar. Ou então, tipo assim, perguntou se tinha, eu falei qualquer coisa e ele procurou outro concorrente, entendeu? Então, esse contato, né, entre gestor de tráfego, você e quem recebe os leads é muito importante, porque aí você também tira um termômetro de que leads são esses. Você pode pegar o melhor vendedor e dar 20 leads para ele. Ele entrou em contato com os 20, ele foi lá e falou com você: olha só, tá aqui o relatório do atendimento dos 20 leads, e na minha visão aqui, eu já tô falando como se fosse o cara que tava vendendo, tá? E na minha visão aqui, talvez essa segmentação de público de lead que caiu para mim não tá sendo tão bacana assim. Então, o comercial fez a parte dele. O que eu posso fazer para melhorar? Pô, então beleza. Eu vou melhorar um pouquinho aqui a minha segmentação. Vou aumentar um pouquinho a idade. Eu vi que tá pegando muita gente nova e não é o nosso público comprador. Então, cara, tudo é conversado e analisado. Essa é a minha visão, assim. Muito bem. Então, tá aí, ó. A gente fez uma rápida análise, né? Eu acho que até o nome do podcast é Funil de Vendas. Não sei Funil de Métricas. É Funil de Métricas mesmo? De métricas. Então, tá Assista. Aí, coloca, e aí a gente fala em detalhes para você aprender, evoluir nesse quesito, porque se você sabe qual parafuso apertar, a máquina tem grandes chances de ser boa, de voltar a funcionar. De voltar a funcionar e ser resolvido o problema. Muito bem. Nosso quinto passo, isso aqui te perdeu muito lá na prática, que é o quê? Não faça mudanças drásticas caso o cliente já tenha resultado. Cara, a gente errou muito nisso. Olha só, a primeira coisa, vamos supor que você pegou um cliente que já anunciou no Google. Top. Ou no Facebook. A primeira pergunta é, você tem resultados com essa campanha? E ele fala, não, eu tenho aqui um CPA, né? Tô batendo a minha meta, eu quero melhorar. Aí, muitas vezes, a gente cometia o erro do quê? Beleza, deixa comigo. O cara pausava a campanha no cara, tudo. Criava uma nova, até pegar a inteligência, o cara passou. Aí o cara recebe de lead, depende do lead. Para de receber 3, 4 dias de lead. Aí fica louco. Nossa, aí ele fica louco. Caraca, eu vou te matar, que eu tinha resultado. Aí o cliente mesmo vai lá, ativa a campanha dele, pausa, e aí gera aquela confusão. Por quê? Porque você fez mudanças drásticas em algo que estava funcionando. Vou te fazer uma analogia aqui bem simples. Imagine que você entre num carro a 200 por hora, certo? E você é o copiloto. E aí o motorista fala assim, você pode me ajudar aqui na direção? Posso. Aí você pega a 200 km por hora e faz assim, ó. Aí, meu faz uma amigo... mudança drástica. Você pega o volante e o que acontece? Você vai capotar o carro. E, Thiago, então quando que eu devo fazer mudanças drásticas? Primeiro, se o carro estiver parado, você pode fazer, porque você não vai bater o carro. Então, o cliente que está começando do zero, você pode fazer mudanças drásticas em landing page porque ele não tem resultado. Ele não tem nada. Outro, cliente está andando devagar. Tipo, o cara tá mexendo pouco e, cara, não tem nenhum resultado. Então, você pode vir virar o volante com velocidade que você não capota o carro. Agora, um cliente está a 200 por hora, investindo R$1.000 por dia, R$500 por dia, até tipo 100 e tem resultado. Vamos ver o seguinte, cara, vamos fazer alguns testes pequenos pra gente melhorar isso aí. Aí, vamos lá, vamos supor que você viu o criativo dele e o criativo dele ali tem coisa pra melhorar.
Então, ao invés de mudar toda a campanha, Edita. vamos editar um criativo, subir um criativo novo, subir em vídeo. Cara, segmentação. Pô, eu vi que tem a segmentação. Cara, vamos testar uma segmentação nova aqui também. Vamos adicionar em um grupo de anúncios. Talvez você pode testar em uma outra campanha. Tipo, ó, vamos pegar sua campanha, vamos deixar esse orçamento aqui. Vamos adicionar um orçamento maior e testar uma nova campanha com essa segmentação e com esse criativo aqui. Então, não fazer mudanças drásticas evita possíveis problemas de falta de resultado. Então, quando o cliente entra, já tem resultado, faça poucas mudanças na campanha dele. Se for testar com mudanças drásticas em uma outra campanha, e aí você evita esse tipo de problema que a gente errou muito. É bem isso. E outra coisa que eu vejo, como a gente está falando mais com gestores de tráfego aqui, inclusive eu gosto de falar que não é só gestor de tráfego que está ouvindo, né? Se você é um empresário, dono de um negócio, você é o seu próprio gestor de tráfego. Sim, ou e tudo você isso funciona. Precisa saber para cobrar do seu gestor de tráfego. E aí uma coisa muito comum que acontece também nas plataformas são as recomendações das plataformas. Por exemplo, eu tenho uma campanha rodando rede de pesquisa com lance lá, sei lá, de CPC manual, por exemplo, tá? Custo por clique, CPC manual, onde eu coloco, onde eu determino... Isso aí daria um tópico só pra ele. Tu acha que daria aqui? Eu acho que... Olha as recomendações. Ele cabe em mudanças drásticas. Tá. Na minha visão. Então vai lá, tá? Pode colocar. E aí o que acontece? Essas mudanças, tem que pensar o seguinte, né? E eu recebo muito essa pergunta nas mentorias também, que é o seguinte. Cara, a minha campanha tá aqui gerando resultado com um lance de CPC, né? Onde eu vou lá e defino um valor para as palavras mais importantes para o meu negócio. E aí o Google ou o Facebook tá lá dizendo assim, ó, orçamento limitado, ou então mude para CPA desejado, ou mude para não sei o que inteligente. E essas recomendações eu já vi acabar com o resultado de algumas pessoas, mas de outra forma também eu já vi ajudar o resultado. Então o que acontece? Você precisa analisar que tipo de sugestão é essa, que tipo de mudança é essa, se faz sentido ou não. Eu acho que até realmente caberia um outro ponto, mas beleza. Porque o que acontece, né? O cara tá gerando resultado. O Google e o Facebook são empresas. E qual é a visão de toda e qualquer empresa? Obviamente é gerar resultados para os seus clientes, mas elas influenciam que você invista mais, que você mexa mais. Porque se você der mais oportunidade para a ferramenta, ela vai gastar mais o seu orçamento. E tá tudo bem que ela gaste mais o seu orçamento, desde que você realize vendas proporcionalmente junto com o seu aumento. Entendeu? Então, saiba colocar na balança, tá? Não leve tudo em consideração, ou então não aplique tudo de uma vez. Perfeito. Ou se você for aplicar, faça algo em paralelo. Fique tranquilo, você não vai concorrer com você mesmo. Antes tinha uma certa polêmica, né? Não vou criar 2 campanhas iguais porque eu vou concorrer comigo mesmo. Só que, cara, o Google não mostra... R$10. Exatamente. O Google, além disso, né? O Google não mostra, por exemplo, o seu domínio 2 vezes no topo. Sim. Né? E a taxa de sobreposição, de leilão com você mesmo, hoje a gente não tem mais essa informação por conta da proteção de lei de dados lá e tal. Mas na época eu conseguia ver direto na plataforma, que era, por exemplo, assim, ó, 0,3. Sim. Tipo assim, eu tava competindo comigo mesmo em 0,3%. Isso não é nada, entendeu? Então faça testes, você não está proibido de concorrer com você mesmo, tá? Fica essa dica aí, beleza? Muito bem. Cara, essa aí foi genial, muito legal. O nosso sexto aqui, cara, isso aí já é pra quem tá no nível até um pouco maior. A gente entendeu, inclusive... A gente entendeu isso no campo de batalha, porque como eu foco o meu esforço nas minhas campanhas, eu não abria a oportunidade de analisar outras campanhas de outras pessoas, né? Isso aí é legal. E uma coisa que eu aprendi, inclusive quem falou isso pra mim foi o próprio Sobral. Falou, Tesma, você tem que fazer consultorias, e até gratuitas, em pessoas que investem muito dinheiro, porque você aprende analisando outras campanhas. E aí eu comecei a fazer isso. Então hoje, a gente tem alguns clientes que investem milhões todos os meses, onde eu faço consultorias, algumas são pagas e outras, o interesse até é meu de fazer essa consultoria, e a gente aprendeu muito. Nossa. No Google e no Facebook. Demais. E aí você aprendeu, tipo assim, eu nunca fiz isso, o cara tá fazendo, tá funcionando. Olha que louco. Então você amplia muito a sua experiência e visão quando você faz análise gratuita. Isso é muito legal se tiver algum cliente que, meu resultado não tá tão bom e tal, numa comunidade, por exemplo, e você oferecer uma ajuda gratuita, saiba que você vai aprender muito, pelo simples fato de parar ali meia hora, 1 hora e analisar uma conta de terceiro, todo o processo de venda, além de ajudar e poder se tornar um cliente seu pagante, você aprende
muito com essas consultorias gratuitas. Então é você analisar empresas no campo de batalha. Quando você analisa a conta de outra pessoa, é totalmente assim, diferente do seu dia a dia. Uhum. São hábitos diferentes, são organizações diferentes, são estratégias diferentes. E como o Thiago falou, né? A gente tem até parceiros aí, amigos do Thiago de longa data que a gente ajuda e eles também nos ajudam. Sim. E é engraçado que a gente ajuda até quem investe mais que a gente. Uhum. Então olha quanto que nós aprendemos nisso. Né? Então, por exemplo, vou dar um valor hipotético aqui, tá? Por exemplo, se eu invisto 100 mil por mês e tenho a oportunidade de analisar uma conta que investe 500, é 5 vezes mais de investimento. Você aprende muito só analisando. Muito, demais, cara, demais. Então é isso aí. Show de bola. O nosso sétima dica aqui, esse é polêmico. Cara, tu vai mudar de profissão, é? Por quê? Porque tá parecendo letra de médico aí. Eu só não tenho diploma. O resto e aí eu de não médico. tô entendendo do sétimo Cara, ponto ali. olha só. Cuidado com o suporte do Facebook e do Google. Cuidado. Cara, assim, cuidado. Não é que a gente não gosta do suporte, a gente gosta, mas algumas vezes as recomendações não são tão certeiras. Até porque algumas vezes a gente tá falando a recomendação, ela não é tão... vamos colocar assim, é mais genérica. É genérica porque a pessoa não tá no seu dia a dia. Entendeu? Não tá. E às vezes o que tá olhando a campanha de Facebook não olha a sua página, não olha o seu site, sabe? Não olha a sua oferta. Às vezes ele fala assim, você tem que gastar mais, tem que gastar mais. Às vezes você faz isso, fala pro cliente, o cliente não tem resultado e pode cancelar. Inclusive aconteceu isso com um aluno do Conversão Extrema, que eu fiz uma mentoria. E eu falei, cara, você tem que fazer A, B e C, né? E depois de um tempo ele recebeu uma ligação de um suporte oficial, tá? Porque tem gente que recebe não é oficial, mas é oficial mesmo, da empresa. Não vou nem falar se é Google ou Facebook, deixar no ar. E aí ele conversou e o cara falou, cara, você tem que fazer A. Né? E era até uma recomendação que não foi a que eu tinha passado para ele. E ele falou, pô, se os caras dessa empresa estão falando, né, que é o criador, eu vou fazer. E aí o cara falou, mas é por causa disso. E até esse suporte falou coisas que na central de ajuda ao contrário. E não sei se era inexperiência, alguma coisa do tipo. Resumo da ópera, né? Ele fez, gastou 3 vezes mais sua verba e teve 0 resultado. Ele fez exatamente o que o cara fez. E aí ele voltou, né? E falou, pô, Thiago, até numa mentoria do Conversão Extrema, eu abri o áudio dele, a gente trocou uma ideia. E aí eu falei, cara, mas não faz sentido o que ele falou. E sim, mas o cara trabalha na empresa. Eu sei, mas não faz sentido. Até eu peguei o central de ajuda e tá aqui, ó. Isso aqui é o que o Facebook fala na central de ajuda. Que tem que fazer Facebook, Google também, que já aconteceu tanto no Facebook quanto no Google. Tem que tomar cuidado. Então, assim, toda vez que vir, né, faça questionamentos. Toda vez que alguém afirmar alguma coisa, só funciona se fizer A. Eu sempre gosto de falar o seguinte, me prova que o Google falou isso. Porque tem gente que fala assim, não faça anúncio no YouTube, porque senão o YouTube para de entregar o seu vídeo orgânico. Alguém falou pra mim. Aí eu falei, então me prova lá no site do Google que eles falam isso. E não tem. Então, há muitas teorias no mercado e, por falta de experiência, muitas recomendações que você acaba acreditando e isso atrapalha com o seu resultado, né? Então, assim, porque a galera sempre pergunta, pô, por que você não tem um modo de TikTok no Conversão Extrema? Porque eu ainda não investi muito dinheiro. Agora que eu vou começar a gravar, depois de R$200 mil investido na plataforma. Então, o que eu mostro no Conversão Extrema e o que eu falo aqui no podcast não é teoria. Isso aqui é prática. Então, a gente está no campo de batalha, eu compartilho experiência. Então, assim, experiência atrelada à recomendação do Google e do Facebook. Então, se o Facebook fala, ó, para criar uma campanha de conversão, né, clique em ou campanha de cadastro ou campanha de venda. Dando um exemplo. Aí o cara fala, eu queria uma campanha de conhecimento e deu mais conversões. Mas por quanto tempo isso vai durar? Né? E, enfim, aí começa N explicações, N teorias. Mas eu sempre recomendo aquilo dentro do que o Facebook e Google recomendam. Só que, às vezes, um atendente de lá, um suporte de lá, não dá a recomendação certa para o seu momento, para a sua empresa e para o seu objetivo. E pode acontecer que, sei lá, o que eu senti, inclusive, nesse papo, é que a pessoa queria que ele gastasse mais. Até parecia que o suporte tinha uma meta de gasto de investimento que aquele profissional, que aquela empresa, fez ele gastar 3 vezes mais sem se preocupar com o resultado de fato com o cliente, porque ele considerava o resultado clique. Só que clique não é resultado. Não. O clique é um resultado, mas não resultado em retorno do investimento. Eu mandei
3 vezes mais pessoas pro meu site. Mas e a venda? É. Né? E o lead? Isso já aconteceu até com a gente, né? Cara, isso aí, eu acho que tem que tomar até cuidado quanto maior você for, ou quanto maior for o seu cliente, né? Uhum. Tem que tomar ainda mais cuidado, porque isso aconteceu inclusive com um membro do nosso grupo de crescimento acelerado. Aham. E aí eu sou uma pessoa que recebo poucas ligações, entende? E quando eu recebo uma ligação, no meu celular, no meu número particular, normalmente é alguma urgência. Porque, né, hoje em dia a gente tá muito acostumado com WhatsApp, mensagem instantânea e tal, e já resolve ali. Agora, quando alguém me liga, é porque o negócio azedou. E aí eu tava, enfim, trabalhando e de repente meu celular tocou. E esse cara, ele tem um e-commerce e ele investe, acredito que é aí 50 a 80 mil por mês. Por mês. Então tu olha o fluxo de pessoas que passam diariamente na loja virtual desse cara. Ele recebeu a ligação. E, gente, tá tudo bem, né? Receber a ligação, a galera, enfim, tá cada um fazendo o seu trabalho e tal, mas cuidado com as recomendações que eles vão dar pra você, e quanto maior você for e quanto maior você investir, o rombo pode ser ainda maior. Porque, por exemplo, ele ficou 3 dias sem investir nada. Nossa. Então, assim, parou totalmente o fluxo, parou totalmente a logística da empresa, parou os funcionários, parou o comercial. Cara, parou tudo. Ele me ligou desesperado. Cara, não sei o que fazer. Assim, calma. Demos um passo atrás. O que tu tava fazendo antes que tava gerando resultado? Ah, isso. Então, beleza, liga lá, botãozinho ativar. Pronto. Voltou. Entendeu? Então, até essa ansiedade, essa preocupação, ela pode acontecer em você, e você pode cair até num cenário de saber o que não fazer pra voltar ao que tava antes. Isso. Entendeu? Isso. Mas, cara, tudo que tu falou aí e o que eu complementei aqui também é mais do Fechou. que suficiente pra esse ponto 7 aí. Massa. O ponto 8 é paciência. Muita gente não consegue gerar resultado para o cliente porque faz muitas alterações todo santo dia que nem dá tempo da plataforma entender aquela alteração. O cara botou lá um anúncio, gastou R$5 no resultado, meu Deus, tem que parar e tem não sei o que. Então, o seguinte, gente, a paciência você tem que falar pro cliente para ele ser paciente. Isso é bom. Porque às vezes o cliente te pressiona, aí por você se sentir pressionado, tem que fazer alguma alteração que não há necessidade. Não é necessário fazer essa alteração. Então, o importante aqui é a gente pensar o seguinte: qualquer alteração que eu fizer, pelo menos tem que esperar, sei lá, 1 dia, 2 dias. E quanto menor o investimento, até maior o espaçamento desses dias. Se o cara investe R$10 por dia, você faz uma alteração na segunda, né? Fica analisando a campanha, está rodando, mas evite alterar, né, sem pelo menos gastar ali 30, 40 reais na plataforma para então depois... Então assim, a alteração que você fez hoje vai surtir efeito depois de um período de teste e gasto, e aí você faz outra alteração. Se você faz todo dia, você nem sabe que alteração gerou resultado. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que ser paciente para otimizar as campanhas e criar as campanhas, e você tem que fazer com que o seu cliente seja paciente, porque os clientes não são. Então, já na venda, já fale para o cliente, o resultado, né, tem um tempo de maturação de campanha, de testes, o período de aprendizagem, de aquecimento, e pode levar isso 2, 3 meses. Mas na verdade você vai tentar gerar o resultado em 2, 3 semanas. Mas você tem um tempo de deixar o cliente paciente para esperar até essa etapa. Então, cara, é horrível o cliente já, tipo assim, você fechou o cliente hoje, amanhã ele fala no teu WhatsApp. E isso acontece, tá? Isso acontece. Ele chega no seu WhatsApp e fala, ei, cadê o resultado? Minha empresa não dobrou ainda o faturamento. tipo nesse 2 cliques. Não, nesse nível. Então, assim, você tem que ter paciência e tem que ensinar o cliente a paciência. É tipo assim, cara, uma coisa que eu entendi na minha vida profissional é que se você quer ser grande, você precisa ser paciente. Porque quem pega atalhos se dá mal. Isso é Provérbios. Então, qual é o segredo da riqueza? É você trabalhar com dedicação a vida inteira e com sabedoria. Por quê? Porque quem trabalha com dedicação, mas não é inteligente, ele é um bom trabalhador, mas não investe o dinheiro, não torna a sua hora mais cara, não cresce na empresa que ele trabalha, não atende bem os seus clientes. Então, na verdade, ele só trabalha. Então, é normal você encontrar uma pessoa, por exemplo, tá? Que trabalha 10, 15 anos numa empresa ganhando o mesmo valor. Se encontra, normal. Tá bom? E, ao mesmo tempo, você tem que ter a sabedoria. Então, tem gente que é inteligente, mas não é preguiçoso. Então, na verdade, o cara, sabe aquele cara que, nossa, o cara é filósofo, fez todos os cursos de filosofia, de coach, de história,
mas o cara tá sempre... Porque muitas vezes ele é um preguiçoso. Ele não trabalha, ele não arregaça a manga e vai pro campo de batalha. Então o segredo da vida é você trabalhar com dedicação e ter sabedoria o tempo inteiro, que é investir na sua educação, que inclusive é o nosso último ponto aqui. Quando você une isso e entende que atalhos te levam pro buraco, você evita muita dor de cabeça. O que é atalho? Vou fazer um esqueminha aqui para o cliente ter resultado, né? Vou pular etapas. Então, assim, tudo que eu estou fazendo aqui no nosso projeto, no Conversão Extrema, no próprio podcast, a gente está crescendo. O número de views, de qualidade, né? Enfim, tudo, a nossa comunicação, estamos evoluindo e crescendo. Só que a gente fez mais de 100 episódios de podcast. Não foi de um dia para a noite. Nós temos paciência. E nós vamos ser ainda maiores. E a gente tem que ter paciência, ter uma visão de longo prazo. Então, cuidado, né, com buscar atalhos. Né? Às vezes você quer mentir para o cliente para fechar com ele. Né? Essa falta de paciência, você quer fazer alterações desnecessárias. Né? E tudo isso atrapalha. Seja paciente, trabalhe com dedicação, invista no seu conhecimento, que você vai longe. Tu falou duas coisas aí muito importantes, tá? Trazendo mais para a visão de gestor de tráfego em relação a esse item de paciência. Que o primeiro a galera se preocupa demais de quanto em quanto tempo otimizar. Essa pergunta é uma das que Perfeito. mais vem. E a outra pergunta, um outro ponto que é importante de estar nesse item da paciência, são os status de campanha, principalmente no Facebook e no Instagram. Porque tem um status de campanha. O que é um status de campanha, né? É como ela tá no momento. Se ela tá ativa, se ela tá inativa, se ela tá em processamento, se ela tá em análise, enfim. E tem uma palavrinha chamada aprendizagem. Isso. E essa aprendizagem é o melhor termo para você desenvolver a sua paciência. Sabe por quê? A galera se preocupa muito em sair dessa fase de aprendizagem da campanha, do anúncio, do conjunto, enfim. E para sair desse aprendizado, né, desse status de campanha, primeiro, você precisa ter paciência. Por quê? Você precisa ter pelo menos 50 ações para essa aprendizagem virar uma campanha ativa. Só que na hora da sua otimização, mesmo depois dos 50 eventos que você receber, qualquer alteração mínima que você fizer, a campanha volta para a fase de aprendizagem. Então a própria plataforma ela precisa aprender também, assim como você está aprendendo com as otimizações que você está fazendo. Obviamente que quanto mais rápido você sair dessa fase de aprendizagem, melhor. Mas, cara, depois ela vai voltar. Sim. Ela vai voltar. E depois da fase de aprendizagem, a tendência... Grandes alterações acontece isso. Acontece isso, vai voltar para a fase de aprendizagem. E isso faz... Depois que você passa essa fase de aprendizagem, o seu custo por lead ou por venda, ele permanece numa linear. Porque quando não está na fase de aprendizado, um lead é 2, o outro é 8, o outro é 4. E aí depois que passa esses 50 eventos, ele meio que faz uma média e a plataforma entende, opa, leads de até 6, 7 reais nós vamos pegar e aí começa a vir um volume. Começa a vir volume. Então, cara, tenha paciência e quando você for analisar uma campanha, né, ou otimizar de quanto em quanto tempo, eu não tenho uma resposta para isso. A minha resposta depende do número de dados que está mostrando ali no seu gerenciador, na sua campanha e tal, porque as pessoas vêm e me perguntam o seguinte, bota o print lá. Cara, olha só, botei a campanha, 2 cliques. Assim, cara, tá muito cedo. Agora, cara, eu tive aqui, 200 cliques no meu site, nenhum lead. Cara, 200 pessoas entraram no seu site e nenhuma deixou o lead, algo está de errado. Entendeu? E aí você vai começando a tirar as conclusões. Então, paciência é a alma do negócio. E muitas vezes a gente tá investindo assim, cara, tipo... 40 mil no dia. A gente faz 1 ou 2 alterações no dia. Investiu 40 mil reais. Entende? Então, se não é a quantidade de alterações que vai revelar o resultado ou não. É você fazer as alterações certas. É tipo, imagine que você está namorando. E aí você tá o tempo inteiro ali do lado. Enchendo o saco, mexendo. Uma hora a paciência estoura. A paciência estoura, dá conta e ela vai te demitir. Vai terminar o relacionamento com você. Agora, você tem que entender. Às vezes você deixa lá, fica um pouquinho com saudade, né? Volta, conversa, faz esse meio de campo, demora entendeu? Pra responder no WhatsApp. Demora um pouquinho pra responder no WhatsApp. Então, assim, sabe, quando você fica muito em cima, até pra pensar em coisas estratégicas, atrapalha. Então, uma alteração, isso depende, tá? Mas toda alteração tem que esperar um tempo pra ver se funcionou ou não. Geralmente, isso pode variar de 3 dias, 4 dias, dependendo do valor de investimento. Se eu invisto milhares de reais por dia, tem que fazer alteração todo santo dia, uma de manhã, uma tarde, uma noite, talvez, assim. Quando eu digo alterações, não são gigantes alterações, talvez é o lance, é aumentar o orçamento de um público mais específico, que gera resultado. Eu acho legal que quando a gente tá então, são pequenas alterações, em fase de lançamento, e tu começa, enfim, mostrar um pouco das nossas campanhas e tal,
uma vez falou assim, ó, até o momento do dia aqui eu gastei X reais. Agora, olha só, tô falando com vocês aqui 2, 3 minutinhos, a hora que eu atualizar, esse valor já vai ter aumentado. Isso. Então, assim, Isso é massa. o investimento faz total sentido, porque quanto mais você investe, mais você precisa ficar atento, né? Atento não significa fazer otimizações toda hora. Perfeito. Mas atento porque, às vezes você tá lá, sei lá, com 50 mil por dia. Cara, a cada F5, a cada atualizar de página ali, é 1.000, 2.000. Então tem que ficar ligado. Aí tem que ficar mais em cima. É. Show de bola. E aí vem pro nono e penúltimo, que é fatores externos. O que é isso? Muitas vezes você tenta colocar a culpa no Google, mexer nas campanhas, mas a culpa, Google, Facebook, no site, mas a culpa não tá ali no seu trabalho, tá nos fatores externos. Eu vou te explicar, vamos lá. Vamos supor que o cliente passou aí o final do ano e tal, e em janeiro ele te contratou. Você começou a trabalhar na conta dele, só que as vendas baixaram. E aí ele bota a culpa em você. E fala, cara, eu contratei você e não tem resultado. Mas na verdade, dezembro pra ele geralmente é o melhor mês. Isso é massa, cara. Então assim, você tem que entender que, cara, tudo mexe no resultado do cliente e dependendo do nicho dele, assim, impacta demais. Então imagina, vamos supor, nós estamos vivendo hoje guerra, estamos vivendo economia, inflação, economia baixa, inflação, estamos vivendo talvez um período de eleições, Copa, então tudo isso, né, pode variar. E não só isso, né, esses fatores externos que influenciam no resultado, então muitas vezes você não tem que fazer nenhuma alteração na campanha. Tem que esperar esse período ruim, não que você vai ficar esperando né, você vai fazer, assim, algumas ações. Mas, cara, passou Natal, talvez aquele período é um período de baixa conversão. Então não precisa fazer muitas alterações na campanha, tem que esperar passar aquela semana para voltar ao normal. E tem outros fatores externos, por exemplo, às vezes o cara não consegue gerar resultado, ele estava vindo com resultado e daqui a pouco começa a não gerar. Isso aconteceu comigo. Do nada eu fiz uma pesquisa como cliente, como fiz o processo, e eu vi que o cara estava com muitas reclamações no Reclame Aqui. Isso também influencia. Isso é fator externo. Ou o cara tá lá, tá arrebentando, tá no topo do Google, daqui a pouco entrou 2 novos concorrentes. Começaram a anunciar. E aí baixou a sua conversão. Então, olha só. O que eu tô falando aqui? Quando o cliente não tem resultado, ele não tem problema de não ter, desde que tenha um motivo. E esse é o gatilho mental do motivo. Que é tipo, quando você fala o porquê, as pessoas entendem. Uhum. Tipo assim, faz um teste. Quem fez esse teste, inclusive, foi o Vitor Damasio. Um dia ele contou e é muito real. Um dia ele queria furar a fila, ele fez um teste. Ele falou assim, cara, eu posso passar na sua frente? Só falou isso. E todo mundo falava, não, cara, não. E aí, um dia ele falou, ele deu um motivo, né? Um motivo, assim, um motivo importante. Tipo, cara, eu posso passar na sua frente porque eu tô atrasado pra um compromisso, é só passar isso aqui e tal? E a maioria falava, não, pode, porque ele deu um porquê, ele deu um motivo de por que passar na frente. Só que ele também deu um motivo que, não sei se é exatamente essa história, mas talvez não exatamente nesses mesmos detalhes. E aí o outro motivo foi um motivo bem raso. Tipo, cara, você deixa eu passar na frente porque eu realmente preciso? E a galera deixava. Por quê? Porque o gatilho do porquê, né, do eu me justifiquei, funciona muito bem. Então, assim, por exemplo, encontrei o resultado, aí você fala pro cliente, cara, eu baixei o seu resultado, mas é porque entraram 2 novos concorrentes. O cliente, entendi. Aí o que ele faz? Então vamos pensar como podemos superar esse concorrente. Perfeito. Agora, quando fala, cara, não tem resultado, e você fala assim, ó, eu não sei o que é, aí o cliente perde confiança, tudo piora. Aí já era, né? Porque não tem a justificativa. Então, quando não tem resultado, né, e justificativa não tem a ver com desculpa, né, tem a ver com o que é real. Então você fez uma pesquisa, você entendeu que isso pode estar atrapalhando uma objeção, pode atrapalhar a conversão. Pode não, né? Atrapalha. Então você tem que vencer as objeções. Então, quando parou a campanha, parou o resultado, vamos olhar esses fatores externos, economia, nicho, concorrentes, o que estão falando dele no mercado. Às vezes pode ter estourado, sei lá, ali, tem empresa que um dia falou ali de um partido político e começou a todo mundo falar mal dessa empresa. Então não é culpa do gestor de tráfego, tá lá, né? É um fator externo que acontece. Já passei por isso várias vezes e o cliente entende que a culpa não é sua. O mais importante, até quando quando você não conseguir resultado com o cliente, quando a culpa não é sua, deixar claro isso pro cliente. Porque, quando que a culpa é minha?
quando você tem todas as ferramentas e não consegue gerar resultado. Que é, você não criou a melhor campanha, não criou a melhor estratégia, e o cliente é tipo assim, se eu peguei a conta e eu gerei resultado, e o Lucas foi lá e pegou e não gerou, aí a culpa é dele. Exatamente. Agora, se ele foi lá e fez, e eu fui lá e eu fiz também, e a gente não conseguiu, né? São bons gestores, a gente olhou, a gente até sugeriu, cara, o site é ruim, isso não tá legal, e o cliente não quis mudar, geralmente isso acontece, aí a culpa não é dos gestores, e sim do cliente, porque a gente sabe que para gerar resultado tem que fazer a sua parte como gestor e o cliente a parte dele. Certo, Lucas? Muito bem observado. Nem tinha pensado nessa questão de fator externo. E a gente citou aqui os fatores externos até mais pro lado do cliente, né? Mas você pode ter os seus próprios fatores externos também. Por exemplo, sua mãe chamando o dia inteiro. É sério? Isso pode acontecer. Mas aí pro cliente, o cliente não pode engolir isso, né? Exatamente. Mas, tipo assim, aqui a gente tá falando de, né, o que fazer quando não tem resultado. Mas é bom ter cuidado com esses fatores externos. Às vezes você entrou no seu Instagram, 2 horas se passou. Às vezes seu telefone toca demais, entendeu? Então é bom você se organizar também. Aí tem a ver com produtividade, sua rotina, né? Organização, que a gente até falou isso, como levar no 25K, lembra? Top. Mas tem outros fatores externos que é, por exemplo, suspensão de conta. Como? Uma suspensão de conta de Facebook, não é culpa sua. Mas aí, entendeu? Às vezes, você vai procurar resolver, né? Exatamente. Então, tem que olhar. Tem que, assim, não tem resultado? Vamos entender o motivo. Qual parafuso eu tenho que apertar? Essa é a parada e muitas vezes esse parafuso não é a landing page, não é o site, não é a estratégia e principalmente, na maioria das vezes, não é as contas no Google e no Facebook. Eu digo a maioria, né, quando são feitas assim por uma pessoa experiente. E o último passo é o chover no molhado, que é basicamente investir em você. Como é que eu já né, provérbios, eu gosto de falar de provérbios porque eu aprendo muito, e um dos versículos que eu mais gosto é: sabedoria vale mais que todo ouro, toda prata. Então, você só vai conseguir gerar mais resultados se você estudar mais, aprender mais, andar com as pessoas certas, se colocar em ambientes certos. Então, investir. Eu hoje tenho grandes resultados porque eu nunca parei de investir em mim. Eu entendi que eu sou o meu melhor patrimônio. Então, a ideia é: compre cursos e mentorias, tá? Não é comprar demais, mas de pessoas que têm resultados, estão no campo de batalha, estão aprendendo, e você vai... Talvez uma coisa você aprende 1, 2, 3 coisas em um curso, em uma mentoria, em uma aula, em uma live. E essas 3 coisas podem mudar o seu projeto, como, por exemplo, esse podcast. Então, consuma conteúdos bons e invista no seu conhecimento até a sua morte, porque isso vai render muito lucro para você. Se você curtiu esse episódio, mete o dedo nesse like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa um comentário aqui se você tem uma dica, né, Thiago? Eu tenho uma dica muito massa. Deixa aqui nos comentários e vamos tornar esse vídeo, né, ainda melhor, esse link onde tem um conteúdo aqui, e os seus comentários como faz parte deste conteúdo também. Te vejo no próximo, Lucas. Obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Tamo junto. Valeu, até a próxima. E te vejo no próximo episódio. Tamo junto e bora. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.